Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muito prazer. Estamos dando início a mais uma lição do nosso trimestre. Na tarde deste sábado, a lição do dia 26 de fevereiro, falando sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Diferentemente das aulas que eu comumente gravo, estou aqui agora numa área rural, no interior do Rio Grande do Norte, um paraíso. E junto comigo está o irmão Pedro Galvão, meu pai, também obreiro da Igreja Assembleia de Deus aqui nesse lugar, aqui em Areias, em Patané, no estado aqui do Rio Grande do Norte. Como os irmãos verem aqui no fundo, às nossas costas aqui, estamos numa área de sítio, na área rural, e aproveitamos aqui esse espaço maravilhoso, espaço abençoado, para gravarmos esse comentário, né? A lição de hoje vai falar sobre o avivamento pentecostal e, como sempre eu falo, os objetivos das lições ele precisa ser sempre observado, e eu aproveitarei aqui o testemunho vivo, né, do irmão Pedro, meu pai, que também tendo consciência da história relatada pelo pai, irmão Domingos Galvão, pai do meu pai e meu avô, ele presenciou também eventos, né, que configuram tudo que essa lição de hoje. Foi um dos primeiros cristãos aqui a aceitar Jesus, aqui na Assembleia de Deus, aqui em Patané, trazendo, claro, o testemunho do Evangelho pentecostal, pois em todo lugar sempre havia algumas igrejas tradicionais, mas Igreja Assembleia de Deus, o nosso querido irmão Domingos Galvão, que já dorme no Senhor, ele foi um dos primeiros crentes, ou o primeiro crente assembleiano aqui neste lugar. A lição de hoje, deste domingo, ela vai nos mostrar, no item 1, que o movimento de Atos dos Apóstolos, do evangelho pregado no Atos dos Apóstolos, que conhecemos a Bíblia Sagrada, se repetiu no Brasil. No tópico 2, pontuar o nascimento do novo movimento, e no 3, explicar a expansão do avivamento pentecostal. Eu aproveito aqui essa tarde com meu pai, com o irmão Pedro Galvão, para estar nos mostrando dentro da nossa lição exemplos práticos, irmãos, porque muitas vezes a gente comenta, né, temos sim diversos relatos até de aulas da nossa Escola Bíblica Dominical em nossos canais de YouTube, que nos mostram movimentos pentecostais ao longo dos séculos, e eu optei por esse momento apresentar esse movimento pentecostal ao chegar neste lugar e configurar exatamente o que o autor, o nosso querido pastor Linaldo Renovato de Lima, ele comenta nesta lição, repetindo-se em nossos dias aquilo que foi relatado no livro de Atos dos Apóstolos para com os discípulos do Senhor. Eu sempre ressalto que estamos falando sobre avivamento, e avivamento é diferente de pentecostalismo. Mas a lição de hoje, especificamente, ela está trazendo um tema voltado também ao pentecostalismo, né? E no tópico 1 da nossa lição, onde ele pede para mostrar esse avivamento do Atos dos Apóstolos, que se repete aqui no Brasil, ele traz no item 1 o movimento de Atos que se repete aqui no Brasil. No subtópico 1 ele diz Pentecostes, entre os salvos. E ele relata aqui a história de Atos 19:2, onde Paulo ele fala aos discípulos em Éfeso sobre o recebimento do Espírito Santo quanto aos crentes, né? Naquele momento ele chega lá e pergunta se aqueles que eram salvos já ali em Éfeso tinham tido conhecimento do batismo no Espírito Santo, e eles relatam sobre o batismo de João, que batizava em águas. E naquele momento houve ali também por parte do apóstolo Paulo a imposição das mãos, e Deus fez um milagre, batizou com o Espírito Santo. E esse mesmo movimento também, ele acontece em nossos dias, mas ele é fruto do como foi gerado, né? A nossa igreja, ao chegar no Brasil, conhecemos o relato, está na lição de hoje, que os missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg, eles trouxeram essa mensagem, né? Já existiam igrejas na época tradicional que não pregava este evangelho, mas eles estavam vindo de um avivamento espiritual, especificamente o avivamento da Rua Azusa, aonde
ele trouxe aqui exatamente essa mensagem oriunda de Deus no coração deles, onde eles foram direcionados para virem ao Brasil, né, desembarcando no Pará, como conhecemos a história, está relatada até na lição deste domingo. Mas este movimento que começou em 1911, vamos ser um pouco genérico nas datas, acontece em nossos dias. Nós estamos na Igreja Assembleia de Deus em Pernambués e tivemos agora, no ano passado, 2022, um ciclo de ensinos nos cultos de segunda-feira, onde falávamos sobre Atos dos Apóstolos. Nosso querido pastor Cláudio Bastos pregou durante as segundas-feiras e ao final do culto nós sempre orávamos para batismo com o Espírito Santo e vimos Deus batizar ali com o Espírito Santo. Então este movimento que aconteceu em Atos dos Apóstolos, quando falamos, foi exatamente o movimento do dia de Pentecostes, né? Onde Deus ele desceu sobre os seus discípulos, naquele momento através do Espírito Santo do Senhor, batizou eles com outras línguas, de forma que todos que estavam ali naquele lugar testemunharam aquele fato, e o Evangelho a partir daquele momento foi exatamente pregado conforme Jesus ensinara, pois Deus tinha falado para ele aguardar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, né? Então, uma vez acontecido aquilo, o Evangelho se propagou, né, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia e nos confins da terra, e nos alcançou. E vemos que este Evangelho, ao chegar no Brasil, está relatado em nossa lição. A irmã Celene de Albuquerque, ela também aceitou este Evangelho e foi batizada com o Espírito Santo, configurando-se assim a primeira brasileira, no caso, a aceitar esse novo Evangelho e receber o batismo no Espírito Santo. Mas não foi só em 1911, né, meu pai? Não. Aqui em Patané, o senhor estava me comentando, eu gostaria que o senhor falasse esse exemplo, porque nós estamos aqui, mas eu vou rotacionar um pouquinho a câmera, porque foi mais ou menos nessa direção, aquele evento do irmão Abraão Arcanjo, que já dorme no Senhor, né? Então, relata pra gente aí, para os irmãos terem ciência. Isso aqui aconteceu em que ano, mais ou menos? Na década de... 50. Na década de... Foi em 1950, nos idos de 1950. Isso. Pronto. Vou passar para ele aqui. Pode falar o microfone aqui. Paz do Senhor, os irmãos, é um prazer estar aqui falando para todos que estão nos ouvindo. E nesta tarde nós estamos aqui alegres em ouvir sobre o que Deus tem feito no meio do seu povo. E nós aqui em Patané, Areias, RN, nós somos testemunhos do que Deus tem feito e sem dúvida continuar fazendo no nosso meio. Na década de 50, meu pai foi o primeiro crente pentecostal aqui nessa terra. Tinha crentes tradicionais, igrejas tradicionais, mas não cria na promessa do batismo com o Espírito Santo. E vinha alguém com esse novo evangelho da capital de Natal, que era a capital, trazer esse evangelho diferente, pentecostal, e ele creu e ele foi o primeiro crente pentecostal aqui em Patané. Houve muita perseguição, inclusive alguns padres da cidade invadiu a casa dos crentes, só tinha 5 crentes pentecostais na época, para iniciar, e o padre veio com uma comitiva de pessoas, numa procissão, invadiu a casa para dar uma surra nos crentes, mas Deus não permitiu, e ali a igreja cresceu, foi crescendo, e Deus batizou com o Espírito Santo, salvou muitas almas, inclusive uma pessoa morreu e Jesus ressuscitou. Aqui tem relatos desse acontecimento. Então aqui no nosso lugar o Pentecostes que cresceu muito rápido, porque o povo via algo diferente, via Deus fazer, ouvia e via. Então rapidamente começou a crescer a nossa igreja aqui, nessa região aqui. Portanto o batismo do irmão Abraão Arcanjo, né? Que e nós temos um irmão que é morto, o irmão Abraão Arcanjo de Oliveira. Ele foi batizado bem aqui. Nós estamos aqui no sítio, aqui tinha um sítio dele aqui na minha direita. Naquela direção. Naquela direção lá tinha um sítio do nosso irmão. Eles desciam escondido, por causa dos católicos. Desciam escondido, desciam pela propriedade de um ou de outro. Descia para ninguém perceber que alguém ia ver alguma coisa. E lá, numa tarde desse dia, que estavam reunidos, o Senhor batizou o Abraão com o Espírito Santo. Portanto, esse é o relato que Deus tem feito aqui no nosso lugar. E eu quero relatar para os irmãos que estão nos ouvindo, que o nosso Abraão Arcanjo de Oliveira era um dos ricos do lugar. E como tinha 5 crentes, quase analfabetos, sabia pouco ler,
e dizia, irmão, só Abraão, vem aqui ler aqui a Bíblia no nosso lugar, que a gente lê ruim. E ele vinha, sem saber onde ele ia, pegar, ler onde você abrir, ler. Ele abria e lia a palavra de Deus. E nesse dia, que ele aceitou Jesus, ele estava na janela da casa, e disse, vem aqui, Abraão, ler a Bíblia, a palavra de Deus. E ele abriu lá em Atos dos Apóstolos, descido do Pentecostes, 2 de Atos. E quando começou a ler aquela passagem, quando chegou alguns versículos embaixo disse, olha, começou a chorar, disse, eu não quero mais, eu agora quero ser crente. Nenhum apelo foi feito, meus irmãos. Ele creu assim, lendo a palavra de Deus, eu agora quero ser crente. Eles irmãos se alegraram, oraram pelo irmão Abraão, e ele, toda a casa depois, aceitou Jesus. Então, esse foi o Pentecoste aqui no nosso lugar, começou dessa maneira. Que Deus abençoe todos que estão nos ouvindo e creia que Deus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. 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 Então, nós podemos, com toda certeza, né, agora, dentro do tópico desta lição, que muitas vezes os irmãos que estão em nossas igrejas hoje, por serem, entre aspas, recente, né, aceitaram Jesus de alguns anos para cá, muitas vezes não tem, né, a fiel noção ou a palavra de que isto também aconteceu em nossos dias. Ou, depender do lugar também onde ele está, não aconteceu algo semelhante a isso. É verdade. Mas, diante desse tema, irmãos, da lição de hoje, aqui, neste lugar, que aqui é onde eu nasci, onde eu cresci, nós temos como falar com propriedade, porque literalmente aqui aconteceu algo semelhante, né? A gente sabe, à luz da Bíblia, que Jesus chegou aos seus discípulos e disse, olha, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, porque Jesus sabia que a perseguição, ora, chegaria, né? Talvez eles não visualizassem isso, não enxergassem isso ainda pela sua inocência espiritual, que isso aconteceria com eles, pois Jesus foi perseguido, mas eles eram apenas os discípulos. Mas a partir do momento que eles passaram a ser apóstolos e disseminadores do Evangelho, eles também passariam por tamanha perseguição. Como conhecemos na década de 60 depois de Cristo, o imperador Nero, né, que foi um perseguidor ferrenho dos cristãos, daqueles que proclamavam a fé na pessoa de Jesus Cristo. Quantos temos ciência de mortes que foram mortes martirizadas, né? Apenas, por exemplo, João, existe relato que não morreu de forma martirizada, mas Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, outros foram arrastados em praça pública, outros esfolados vivos. Então, talvez na mente dele, eles não sabiam ou não tinham ideia que isso aconteceria na vida deles. E se eles não tivessem recebido esse revestimento de poder, ele suportaria? Não existia. Provavelmente não. Então, assim, essa mensagem da lição de hoje, ela nos traz um informe muito importante. Ou seja, não basta apenas eu conhecer a história, mas eu preciso também me imbuir para que, se porventura vier a acontecer em meus dias, eu preciso estar preparado para vencer a perseguição. Que hoje a Igreja do Senhor, ela também padece perseguição, mas é de uma forma mais velada, né? Hoje em dia não existe ninguém crucificando ninguém cortando o pescoço, mas o inimigo, ele utiliza-se de uma outra forma, de outra maneira, exatamente, trabalha diferente, para que isto venha a acontecer no meio do povo de Deus e a fé cristã, ela venha se esvair, né? Matar os crentes, né? Matar os crentes espiritualmente, né? Então, assim, às vezes a pessoa já morreu diante das perseguições que passou, não suportou, mas continua ali, mas é uma pessoa que morreu, né? Espiritualmente falando, ela não tem o ímpeto que o Evangelho ele cria no coração do homem. O outro tópico vai falar sobre o chamado, por exemplo, por Deus, dos missionários Gunnar Wingren, Daniel Berg, né, que nós conhecemos bem a história, aonde eles estavam nos Estados Unidos. A gente sabe que Daniel Berg voltou para a Suécia, depois retornou aos Estados Unidos e lá se encontra com Gunnar Wingren, e naquele encontro Deus fala para eles e ele vem com Gunnar Wingren para o Brasil, né? Enquanto Daniel Berg trabalhava, Gunnar Wingren
ele estudava a língua, aprendia para que pudesse estar disseminando o evangelho, pregando este evangelho, pois as igrejas tradicionais que existiam na época lá em Belém não aceitaram. Embora exista relato de que quem recebeu ele foi um pastor sueco que era pastor de uma igreja tradicional. Eles ficaram morando inicialmente nos fundos da igreja, no porão da igreja, mas ao saberem dele, ao ouvirem ele pregar esse evangelho transformador, evangelho renovado, um evangelho diferente, pentecostal, eles não aceitou eles dentro da sua igreja, né? Então o evangelho ele começou com essa característica. E eu acho muito importante essa forma com o qual Deus ele cuidou do evangelho no Brasil e como Deus chamou, né? Porque foi Deus quem chamou esses homens. A gente percebe à luz da história que não foram eles quem disseram eu quero ir porque aquele lugar é melhor ou porque aquele lugar tem prosperidade. Não, eles vieram porque Deus o chamou para aquele lugar, né? E, inclusive no relato histórico diz que quando eles foram dirigidos dizendo que eles iam para um lugar chamado Pará no Brasil, eles foram procurar bibliotecas para saber o que era aquilo, mapa, né? Porque não tinham uma ideia do que era, né? E diante desse cenário, papai, eu queria que o senhor contasse para os irmãos também a forma com que o meu avô, o irmão Domingos Galvão, foi chamado lá naquela igreja que era na frente da nossa casa, né? Inauguração da igreja, para que os irmãos também tenham conhecimento. Irmãos, eu estou falando aqui, às vezes eu falo, não, foi o meu avô, foi o meu pai. É porque são os exemplos que... Exatamente, foi um dos primeiros crentes, meu avô, um primeiro crente pentecostal aqui em nosso lugar. E teve toda essa experiência que nós temos aqui hoje como propriedade para passar para os irmãos e quem sabe que sirva assim também, né, de estímulo, de valor para aqueles que estão nos ouvindo, porque assim como Deus fez na época do Gunavingre, observe, Deus fez aqui na década de 50, em 1950, perdão, nos anos de 50, Deus fez aqui. Não precisamos falar da igreja apostólica de Atos dos Apóstolos na década de 60 depois de Cristo, na década de 30, 40, não precisamos falar de 1911, o mesmo Deus que operou no passado opera no presente. Sem dúvida. Não é verdade? Então, assim, queria que o João Pedro vai relatar para você como foi que Deus fez aqui, né? Exatamente, para você ver como esse molde da igreja primitiva, Deus ainda trabalha da mesma forma, né? O que nós precisamos é entender e dar lugar para que assim Deus faça. Quando eu quero fazer, aí Deus dá um passo atrás e deixa eu fazer. Mas se eu deixar que Deus faça através da nossa vida, Deus vai fazer através da nossa vida. E esse chamado, né, conforme está escrito, que aconteceu com os missionários Daniel Berg e Gunavingre, aconteceu algo muito interessante aqui no nosso lugar. O irmão Pedro vai falar para você em nome de Jesus. Aí veja bem, irmãos, na década de 50 e 1957 foi a inauguração da primeira igreja evangélica de Deus. Aqui, né? Aqui em Patané, viu? 6 de janeiro de 1957. Foi feita uma igreja pequena, 4 metros de largura mais ou menos, com 10 de fundo, 10 de comprimento. Como tinha poucos crentes, foi feita uma igreja pequena, um salão pequeno. Muita perseguição, jogavam pedra. Dizia que os crentes eram um bocado de bode, porque falavam em mistério, em línguas estranhas, e dizia que era um bocado de bode. E, não sei se aí na Bahia ou por aí afora, alguém ouviu essa expressão. Mas, veja bem, no dia 6 da inauguração, o pastor inaugurou, o pastor presidente Eugênio Pires, era o pastor presidente do Rio Grande do Norte na época, da Convenção Estadual, o pastor presidente Eugênio Pires. Eles vieram no Jeep, que era o carro da época, rural, veio alguns crentes de Parnamirim. São 60 quilômetros, né? 60 quilômetros mais ou menos de Natal, a nosso lugar aqui no interior. E vieram no Jeep rural, a comitiva, para inaugurar a igreja. Nessa data que eu informei. Então, foi 4 da tarde a inauguração. Depois que foi feita a inauguração, antes da bênção apostólica, disse: irmão, que é irmão Alvinho aí? Irmão Alvinho é meu pai, é o avô de Matusalém, que estava lá de fora, que tem muita gente, a igreja era pequena e o salão estava cheio. E os crentes do lugar, o pouco que tinha, estava lá de fora para deixar o assento, o lugar para os visitantes. E ele repetiu: que é irmão, vim aqui. Aí o irmão Abraão, aquele que falei da história que leu a Bíblia, ele disse: é você, pastor, esse irmão não me conhece? Disse: não, mas é você. Ele disse: que irmão, vim? Disse: sou eu, irmão. Disse: olha, o Espírito Santo que não se engana,
Está me dizendo aqui que você vai ser o dirigente aqui do lugar. Disse, eu não, que nem camisa de mão comprida eu tenho. Eu tenho manga curta. Disse, não, aceite, Deus está falando, aceite, aceite. Ele disse, Deus está dizendo que você é seu dirigente. E ele, irmão, aceitou e passou 36 anos dirigindo a igreja no meu lugar. Morreu em 2002 e dirigiu 36 anos a igreja ali em Patané, aqui em Patané. Entre nós tem um tio que era Nazareno Galvão, que era morreu como evangelista. Eu tenho um filho, um irmão em São Paulo, Antônio Galvão, que também hoje é pastor, não sei bem, mas é pastor. E tem Matusalém que está na Bahia, que está, no momento, evangelista, né? Então nós aprendemos desde o passado essa bênção gloriosa. E digo para todos que nos ouvem, nós iremos, irmãos, se aqui nós encontramos essa fonte inesgotável, fonte que sacia a sede. Então que Deus te abençoe mais uma vez, tá certo? E continue assim, né? Que a bênção vai chegar naqueles que é perseverante. Amém. Então, irmãos, a gente vê aqui na prática, não é, que não foi apenas na época registrada no Atos dos Apóstolos, não. Não foi apenas no receber dos nossos pais da igreja, Gunnar Wingre e Daniel Berger. Não. Aqui a gente vê registro de alguns poucos anos atrás, a gente pode dizer assim, na década de 1950, que Deus fez a mesma coisa. Deus chamou, capacitou e abençoou a sua obra aqui neste lugar, através de um homem a qual Deus o escolheu, né? Não foi o homem que passou os pés pelas mãos, não foi chamado por este ou por aquele motivo, mas foi porque Deus o escolheu, e um homem que teve visão de Deus, claro, com discernimento, entendeu e também assim abençoou a sua igreja. Um dos últimos tópicos para a gente estar já finalizando este evangelho, também fala sobre o crescimento, né? Falamos um pouco sobre a perseguição aqui no nosso lugar, e fala também sobre o crescimento da igreja. Nós aqui, quando estamos lendo aqui a nossa lição, você vai ver os registros, né, de até momentos onde houve uma tentativa de assassinato contra o pastor fundador da nossa igreja, o pastor Gunnar Wingre, né, onde relata aqui no subtópico 2 do item 2, que uma pessoa tentou puxar uma faca, um punhal, para o matar, e a irmã Celina de Albuquerque, ela tomou a frente, evitando, né, aquele acidente tão grave que aconteceu. E a igreja cresceu, né? A igreja cresceu, como o irmão Pedro falou, meu pai falou, aqui ainda hoje é um interior pequeno, né, pai? Aqui, quantos mil habitantes mais ou menos hoje? Tem 8 mil? Tem menos, não tem nem 5 ainda. Não tem nem 5 mil habitantes ainda aqui. Mas veja bem, só para reforçar aqui que em 67, com 10 anos depois, foi feita outra igreja maior. Isso, eu vou relatar. Viu? Pronto. Então, esse crescimento, né, o meu pai já... 10 anos depois. Isso, já relata aqui com mais propriedade sobre o crescimento da igreja. Eu vou passar até para ele aqui para estar registrando, que fica mais coesa a informação. Cresceu também, né? Hoje nós temos um distrito interior com menos 5 mil habitantes, mais ou menos, como meu pai falou aqui, né? Mas na época era muito menor. Claro. Na época, porque aqui, irmãos, eu vou levantar um pouco o vídeo. Nós estamos vendo um coqueiral lá no fundo. Lá ao fundo desse vídeo era onde passava a rua no passado. Né? Era onde passava a rua nesta época, né? Exato. Na década de 1950, 1960. A rua, a única rua, era aqui próximo de onde nós estamos, desse coqueiral. Né? Meu pai nasceu aqui, né? Embaixo dessa mangueira aqui, aqui de uma casa. Aqui onde tem essa mangueira aqui, onde os irmãos estão vendo aqui, essa mangueira é uma mangueira muito antiga. O meu pai está dizendo que... Meu pai nasceu aqui numa casa do meu avô. O meu avô,
o pai dele nasceu aqui, embaixo dessa mangueira, por exemplo. Tinha uma casa próxima. Tinha uma casa aqui e ele nasceu aqui. Então, este crescimento a qual a Bíblia registra aqui, através dos pastores Daniel Berg e Gunnar Vingre, aconteceu aqui também. A igreja que nasceu com 5 irmãos. 5 irmãos. Eu vou passar aqui pro meu pai para ele falar. Ele falou da igreja, da primeira igreja, que era na frente da casa onde nós moramos hoje. Tinha essa igreja, claro que agora já não tem mais. O terreno que era nosso. O terreno era nosso. Essa igreja já não existe mais. Eu ainda alcancei as paredes ainda, com o piso era aquele tijolo branco, ainda aquele tijolo de barro branco, né? E essa igreja, ela deixou de existir. Meu pai vai falar agora sobre a segunda igreja que foi construída e a terceira que foi construída aqui para os irmãos. Nesta oportunidade, quando eu chegar na rua lá em cima, eu vou fazer uma foto, né, da igreja atual, do templo atual, e vou colocar no grupo da igreja para os irmãos verem, né? Não temos, hoje eu não tenho aqui nenhuma imagem. Tem a foto da velha. Meu pai ainda tem uma foto da antiga, se ele tiver eu vou escanear, vou postar no foto. E da segunda igreja. E eu vou fazer também a foto da igreja mais recente, para você ver o quanto Deus também continuou operando em nossa época, né? Meu pai vai falar aqui sobre a data e a construção das igrejas. Voltando aqui, irmão, quero dizer para os irmãos que a nossa segunda igreja, 10 anos depois, em 1967, foi inaugurada a segunda igreja. Uma igreja maior, já com 6 metros de largura, e não lembro se era 12 ou era 15 de comprimento. A comprimento não lembro bem. Mas a largura, com 6 metros, com um banheiro atrás. O piso já era melhor, era um mosaico, tá certo? E por aí vai. E depois foi inaugurado outro, agora em 2000, quanto? Não lembro bem, 2000 e pouco. Foi antes de vovô falecer. Foi inaugurada a terceira igreja, tá certo? Essa já com 12 de largura. 16 de comprimento, lembro bem, comprimento. Quer dizer, o evangelho tem crescido no nosso lugar. Tá certo? Deus tem salvado, tem batizado com o Espírito Santo, tem libertado vidas. Outras tá igrejas certo? Tentou entrar aqui na época, teve dificuldade? Não. Tem a igreja que sofreu muito aqui no início, foi a... Pode dizer o nome, não? Não pode. A igreja batista, ele sofreu, quis entrar, mas não pôde, porque os irmãos se dirigia mais a pentecostalismo, cria mais porque via Deus curar a enfermidade, via Deus batizar com o Espírito Santo. Então, quem via esses sinais, procurava mais um lugar que chamava atenção, vamos dizer assim, né? E, inclusive, os 5 irmãos do início do evangelho aqui, dois eram batistas. Mas, por não ter igreja aqui, eles se reuniam com os pentecostais e findou sendo pentecostal, batizado com o Espírito Santo. Um tocava até o antigo reco-reco. Sim. Tipo violino, né? Tipo violino, que é conhecido, mas o reco-reco era tipo violino, né? Sim. E eles tornou-se pentecostal e foi até chamar uma delegacia, porque falava em língua, por dizer que ele estava, entendeu? Falando mal dos... E o delegado chamou ele, foi intimado, chegou lá e disse, por que você está aqui? Ele não sei, delegado, eu estou aqui porque eu sou crente. O senhor batizou com o Espírito Santo e o povo ficou com raiva de mim e disse, não, vai embora, está dispensado. Só por isso pode ir embora. Então o evangelho cresceu dessa maneira, tá certo? Primeira igreja, segunda igreja, hoje estamos na terceira igreja, tá certo? Pentecostal, temos outra igreja de Deus aqui próximo, temos uma Deus do amor, e o evangelho aqui, em termos de pentecostal, estamos pregando o evangelho e o inimigo não gosta mais. Essa é a realidade. Estamos pregando o evangelho de Jesus. E vamos continuar firme. E vamos continuar dessa maneira em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A gente reforça aqui o pedido de desculpa aos irmãos aqui, que nós temos apenas um microfone, mas deu tudo certo. Então, irmãos, aqui os irmãos viram que o crescimento do evangelho que se deu nos idos da igreja em 1911, 12, 1930, se não me falha a memória, na década de 1930 que já foi criado a convenção, teve reuniões aqui em Natal, né? Crescia de uma forma assim esplendorosa. Isso, exatamente. Mas aqui, em nossa época, irmãos, na época do meu pai, na época do meu avô, em nossos dias, esse evangelho continua assim. Então vale a pena a gente servir a Deus. O crescimento da igreja do Senhor em nossos dias
precisa manter o foco. O que nós não podemos é perder a referência. Este momento eu aproveitei que estava com esta oportunidade para trazer esse assunto exatamente por isso. Em nossos dias acontece. Não precisamos buscar história ou reviver histórias. Nós precisamos fazer nossos dias conforme o Senhor Ele tem ordenado. Cura divina teve aqui, ó pai? Muitos. O senhor pode citar algum aqui para... Posso. Vamos só. O último tópico, irmãos, curas divinas da parte 2, em nome de Jesus aqui. Um exemplo pra gente. Eu posso dar um testemunho da minha filha, que é... Se eu vi com problema de garganta inflamada, e nós chamamos o pastor Nidilson Barreto, que era o pastor da época, ungiu e desapareceu. Até hoje está casado e nunca mais a garganta dela perturbou. Tá certo? E outro testemunho que Deus tem feito no nosso meio, cura maravilhosa. A gente foi curado de várias coisas na igreja. Pessoas endemoniadas na igreja, Deus libertava, né? Dentro da igreja. Às vezes, crente um pouco atrapalhado, endemoniava dentro da igreja. E Deus chegava lá, usava os irmãos e colocava a mão e Deus libertava. Então são sinais que no nosso meio, tá certo, irmãos? Não estou nem contextuando, lá de outra igreja, da nossa igreja aqui do interiorzinho. Deus fazia, curava, batizava com o Espírito Santo, expulsava demônio daqueles que chegavam lá todo torto e o Senhor libertava, tá certo? Então, para nós é um prazer muito grande falar sobre esse assunto, que nós somos testemunha do que Deus tem feito. De ouvido, né? Esse rapaz também tinha dor de ouvido, tá certo? E um dia, oramos, eu e a esposa oramos por ele e nada do ouvido passar a dor. Eu disse, Jesus, eu prego na rua, com tua livre que tu cura. Se tu não curasse menino, me perdoe a minha ignorância, irmãos. Eu disse, se tu não curasse menino agora, eu nunca mais prego que tu cura. Eu posso pregar que tu salva, que tu batiza, mas não prego mais que tu cura. E ali está todo cansado de a noite toda, e ali amanheceu o dia curado em nome de Jesus. Então, para nós, irmãos, a Fabiana, o exemplo da Fabiana do irmão finado Dedé, né, que faleceu, que ela chegou um pescoço... E foi lá na nossa sala, uma moça, filha de um diácono, criancinha, chegou com o pescoço torto assim, com problema, o pai, a mãe desesperada, irmão Pedro, aí chamei minha esposa, aí atendeu ela, a criança está aqui, está quase... um nó no pescoço, o pescoço torto. E minha esposa na época era de segunda duração, né? E nós oramos, na hora, irmão, Deus, o pescoço voltou ao normal. A pessoa, coisa grande? Na hora o pescoço voltou ao normal, não foi, acho mal, pastor, tal, não, Deus curou na hora. Nós ficamos tão alegres, irmão, porque Deus continua fazendo isso no nosso meio. Deus continua fazendo isso no nosso meio, portanto... Vale a pena servir Jesus. Vale a pena permanecer fiel, né? Não é ser só crente, é permanecer crente. É verdade. Porque ser crente, muita gente é crente de todo jeito, né, irmãos? Mas é permanecer fiel até a vinda de Jesus. A coroa, a bênção, é para aqueles que vão permanecer até o fim. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Grandes exemplos, né, que nós temos, irmãos, na nossa vida de salvo na pessoa de Jesus Cristo. Queremos aqui, já temos aqui mais de meia hora de vídeo, agradecer a Deus por essa tão rica oportunidade que tivemos de estar aqui, né, na roça, né, como o pessoal lá em Salvador fala, que aqui é um ambiente como esse é na roça, né, e é aqui na roça nós estamos gravando e agradecendo a Deus por essa tão rica oportunidade, contando para você, à luz da nossa lição deste domingo, que nos dias de hoje Deus ainda faz. E vale a pena você permanecer na presença do Senhor. Eu quero agradecer a você que está nos vendo, que está nos dando essa audiência. Deus continue te ajudando e te abençoando cada vez mais, em nome de Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado pela confiança. Obrigado por tudo que tu tens feito nas suas orações pela nossa vida. Irmão Pedro, quer agradecer? Quero só agradecer a Deus, irmão, pela oportunidade. De até hoje, eu não vou dizer que eu sou santarrão não, entendeu, irmãos? Mas tenho procurado respeitar a palavra de Deus, respeitar o evangelho, aleluia. Que muita gente não respeita, respeitar a palavra de Deus, irmãos, porque Deus, quando olha para o seu filho que
obedece, que procura, Deus disse, esse que eu gosto de ver assim. Então quem está nos escutando, permaneça fiel até o fim. Tá certo, irmão? É difícil. Não é fácil ser crente. Mas se esforçar, se esforçando, vai chegar lá. Em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor.